O que as pessoas achavam que você estava errado sobre isso acabou sendo verdade. Na química do sexto ano, um professor nos perguntou que elemento era um gás mais leve que o ar e extremamente inflamável, explosivo. Eu cresci na ciência por causa do que meu pai faz para viver e de Bione. Eu sabia sobre os Hindenburg. E por isso fiquei muito orgulhoso de mim mesmo quando levantei minha mão e disse hidrogênio. O professor riu de mim e disse que não, era hélio. E o resto da turma continuou a rir também. Quase 3 décadas depois eu agora trabalho em um laboratório. Apanhou a namorada de um amigo traindo-o. Eu a vi no bar com algum outro cara. Era a pré-célula do telefone ou eu teria pegado uma foto para que ela acreditasse em mim. Porque, quando lhe disse, ele não acreditou em mim. Eu sei que ele não queria acreditar. Mas, sim, foi doloroso para todos os lados. Mas ele ficou com ela. E o que é pior, ele disse a ela o que eu havia dito um dia. Não de uma forma isso aconteceu na época, como semanas meses depois de ter acontecido. Oh, você pode acreditar. Bill me disse uma vez que o viu no bar com algum outro cara. Mas você nunca faria isso comigo. E claro que ela disse não. E eles riram sobre isso. De qualquer forma, isso foi o fim da minha amizade com eles. Eles se casaram alguns anos mais tarde. Então se divorciaram alguns anos depois disso, quando ele a pegou traindo-o. Minha padaria usava uma voltagem de eletricidade muito mais alta do que uma casa residencial. A tomada elétrica da misturadora gigante começou a encurtar mais faíscas. Eu usei um cabo de vassoura para virar o interruptor para desligar, mas apanhei um choque elétrico. Uma década mais tarde, meu filho disse a seu professor da escola primária que esta tomada, ela zombou, mas disse a madeira não conduz eletricidade. Em outras palavras, sua mãe é uma mentirosa. Ainda se pergunta sobre aquele idiota. E se ela é do tipo que se abriga sob uma árvore durante uma trovoada? A madeira não é a melhor condutora de eletricidade, mas se a voltagem for suficientemente forte, ela irá conduzir, assim como a maioria dos materiais. Nosso uso de água no trabalho aumentou muito. Eles verificaram todos os banheiros, pias à procura de vazamentos. Não conseguiram encontrar nada. Eu mencionei que parecia coincidir com a instalação do novo sistema de resfriamento de água. Talvez isso devesse ser verificado. Eles basicamente riram de mim. Aquele estúpido sistema de água nunca funcionou bem e o cara veio em 3 tempos diferentes e disse que era apenas o filtro. Todo mês ele precisa ser trocado. Não me pareceu certo. Finalmente chegou um técnico diferente e o resultado foi que nunca foi instalado corretamente. Eu perguntei, isso poderia ter algo a ver com o aumento do uso de água que começou quando isto foi instalado? Ele sorriu e eu me perguntei se alguém pegou isso. Sim, a válvula não estava correta e a água estava correndo por 5 meses. Se ao menos eles tivessem escutado. Redenção total. Quando eu estava no ensino médio, tomei um tombo bem forte tentando pegar uma bola de futebol na aula de ginástica. Dobrei a mão e os dedos de forma estranha. E de repente fiquei com muitas dores. Tenho uma tolerância bastante alta à dor. Então quando minha mãe chegou na escola, porque fui ao escritório das enfermeiras e pedi para ir para casa, ela olhou para minha mão e meu rosto sem lágrimas antes de me dizer que parecia bem, para apenas colocar um pouco de gelo. Apesar dos meus protestos de que doía muito, ela me disse para parar de tentar sair da aula e ir embora. Eu dei nos ombros e voltei para a escola. Bem, ela veio me buscar depois das aulas. E uma vez que eu entrei no carro, ela ofegou e ficou muito pálida. Minha mão tinha inchado até 2 vezes seu tamanho original e estava bastante machucada. Eu deveria estar chorando ou chateada, mas eu era honestamente muito presunçosa, pois não é comum a criança conseguir provar que os pais estavam errados. Ela continuou a ficar um pouco zangada comigo, porque eu deveria ter dito a ela se era tão sério e ela não sabia. Um casal para mais tarde. E eu fiquei com um elenco bastante cor-de-rosa por alguns meses. Parti minha mão. Minha mãe nunca mais duvidou de mim sempre que eu a chamava da escola. Isso é um pouco mesquinho, mas seja o que for o contexto, estou obcecado com o clima desde que era criança. Tipo, 3 ou 4 anos de idade. Obsessivamente pesquisado. Posso estimar razoavelmente o tempo para os próximos dias olhando para as nuvens. Muitos fatos do tempo selvagem frio, mas também conheço o suficiente da meteorologia regular para aborrecer qualquer um em uma festa. De qualquer forma, eu também sou escritor, e quando eu tinha 13 anos escrevi uma história que apresentava uma violenta tempestade de inverno. Agora, sou irlandês, então nossas tempestades de inverno não estão realmente no mesmo nível do cenário da minha história, que estava em algum lugar no nordeste do Canadá, onde se torna um pouco mais severa.
Nesta tempestade, eu apresentei relâmpagos. Eu havia deduzido que um raio seria possível em tempestades violentas, porque é exatamente o mesmo conceito de uma trovoada, apenas ocorrendo onde podemos vê-la e não por cima de nossas cabeças. Por isso, apresentei o relâmpago, e ele foi impressionante e muito dramático. Tanto meus pais quanto meus professores me disseram que eu estava errado. Eles me disseram que um raio não poderia ocorrer em um nevão, porque não é uma trovoada. Eu insisti. Eu supliquei. Eu tentei explicar. Ninguém cedia. E durante anos foi constante. Cada vez que o assunto da neve, nevascas ou relâmpagos surgisse, eu obteria. Eu sabia que estava certo. Mas será que eu conseguiria persuadir essas pessoas? Nem pensar. Rápido como quase uma década e meia. Agora estou vivendo na Escócia. E ela, junto com o resto do Reino Unido, é absolutamente atingida por uma tempestade estranha vinda da Sibéria. Condições climáticas extremas. Advertências mais altas. Whitfields. Uma nevasca de 3 dias. Meu parceiro e eu, vivendo em uma aldeia bastante remota na época, ficamos nevados por uma semana. E você sabe que todo o Reino Unido sofreu por causa da gravidade da tempestade. Thundersnow. O céu inteiro iluminou-se de branco e azul com os relâmpagos da nevasca. As imagens dramáticas foram mostradas nas notícias. De forma presunçosa, perguntei na conversa em família se alguém tinha visto o Thundersnow ultimamente. Até mandei um clipe da janela da minha própria cozinha. Eles me deixaram em leitura. Eu estava no lugar do passageiro em um Carl's Jr. Drive-Thru com um amigo. Ele perguntou o que eu queria e eu pedi o Fried Zucchini. Ele coloca metade de seu corpo pela janela até a caixa de voz e diz: "Meu amigo é que acha que você tem algum tipo de comida que eu sei que você não tem. Então eu vou dizer isso apenas para rir, porque você vai se divertir com isso." Ela quer Fried Zucchini e começa a rir. Bem, adivinhe quem acaba comendo a abobrinha frita. Expressei minhas preocupações de que meu filho tivesse um atraso no discurso a um antigo membro da família de confiança. Disseram-me que de nenhuma maneira. Não possível. Como você poderia sequer pensar que algo poderia estar errado com seu próprio filho? Ela se metia comigo por isso toda vez que nós via. Eu segui meu instinto para que ele fosse avaliado. Apesar dos protestos e da falta de apoio dela, acontece que ele teve um atraso significativo e precisou de serviços de terapia por mais de 1 ano para se recuperar. Chaves trancadas em seu carro. Chame um serralheiro, não um reboque. O serviço de reboque custa cerca de $50. Eles usarão um GINFIN e não são responsáveis por qualquer dano causado. Eles causam danos, facilmente $100 e se forem fechaduras de energia, várias centenas de dólares. Se eles danificarem o mecanismo de travamento e o abridor, fechador de janelas, pode ser até $1.000. Um serralheiro devidamente licenciado, com garantia e seguro, custa cerca de $125. De forma esmagadora, eles não causam danos. No entanto, no raro caso em que o façam, a parte coberta e segurada entra em ação e paga pelo dano. Meu marido me disse que eu era um bebê sobre minha inserção do DIU e insistiu que não era doloroso, que minhas preocupações sobre confiar a um estranho e enfiar um objeto estranho no meu corpo eram paranoicas. Eu escutei porque, na verdade, a informação que você encontraria online é extremamente positiva. Resumindo, o fornecedor a colocou errada. Não a verificou / consertou quando eu lhe pedi. Passei 4 anos com dores às quais acabei me acostumando. Expulsou a metade do meu colo uterino. Tive que arrancá-lo na emergência. Foi quando me disseram que os DIUs de cobre são notórios por quebrar dentro do útero, porque ele quebrou dentro de mim. A cereja em cima. O gino feminino com 3 crianças que eu vi para remover a peça quebrada me disse que os colo uterino não sentem dor e que eu realmente não precisava removê-la. Escusado será dizer que eu estava com muitas dores durante 2 semanas imediatamente antes desta consulta. Toneladas de mulheres saíram com suas histórias de processos judiciais sobre DIUs. Como elas engravidaram de um DIU, histórias similares às minhas, e como as mulheres deveriam realmente ser oferecidas ETs ou pílulas para a dor para este procedimento. E quando meu marido ficou surpreso ao saber da dor que eu sofri, lembrei a ele: você me chamou de bebê e todos me disseram que estava tudo na minha cabeça, por isso eu não falei sobre isso. A crise financeira de 2008. Fui escarnecido por apontar que os aumentos de preço das moradias tinham ultrapassado os aumentos salariais durante anos, e que uma grande correção estava nos cartões. Pode-se nivelar um pouco, mas não vai baixar. Eu destacaria que a combinação de 3 anos ARM e LOC era novo e que quando chegassem, haveria um banho de sangue. Eles fizeram
Óbvio. Não sei o que está impulsionando o atual aumento do preço da moradia, mas sabemos que não é uma escassez de oferta, e não um resultado natural do crescimento dos salários. Poder aquisitivo é artificial e vai corrigir novamente. Minha esposa e eu fomos convidados para um encontro com alguns amigos na praia. Eu estava empacotando meu casaco, pois pensei que mais tarde ficasse frio com a brisa do mar. Minha esposa me fez sentir como um tolo por isto, dizendo-me que era desnecessário, basicamente me chamando de idiota. Eu trouxe de qualquer forma, e de baixo e eis que, à noite, a brisa do oceano pegou e eu estava congelando. Vou até meu carro para pegar meu casaco e Alice foi. Eu sabia que o tinha trazido. Então para onde ele foi? Ao voltar para o grupo, notei a esposa de um dos meus amigos usando uma jaqueta. Minha jaqueta. Eu vou até ela e ela admite que o tirou do meu carro. Digo como estou com frio. Como minha esposa gozou comigo por trazer o casaco. Mas no final eu estava certo. Ela finalmente recebeu a dica e me devolveu meu casaco. E então descobri uma mancha gigantesca de feridas no peito do casaco. Eu estava louco. Mas ela acabou me dando $150 por um casaco novo. Então no final eu não consegui conter meu entusiasmo. Eu tinha lembranças vívidas de minha mãe tinha cabelos longos e usava como rabo de cavalo quando eu tinha 3 anos ou menos. Ela negou, alegando ter tido cabelos curtos toda a minha existência conhecida. O que é verdade. Além dessas poucas lembranças, meu pai confirmou casualmente as reivindicações de minha mãe. Fotos de família pareciam corroborar isso. Ergo, cheguei à conclusão natural de que eu deveria ter sido vítima de uma troca acidental de criança em algum momento e vivido com esse conhecimento por mais ou menos uma década. E alguns anos depois, minha avó perguntou à minha mãe se ela estava disposta a conversar com um de meus primos mais velhos sobre as lições que aprendeu quando fazia malabarismos com a família e a escola. Como no ano em que minha mãe estava tão ocupada com as coisas que ela optou por não cortar o cabelo para dar prioridade aos cuidados infantis e à escola de graduação, vindicou e parou de procurar por outra criança da minha idade que poderia jurar que sua mãe tinha um cabelo curto em algum momento. Quando eu estava na escola primária, tivemos que encontrar um fato divertido sobre um animal aleatório e contar à classe sobre ele. Eu sendo garoto mais ao ar livre que amava animais, indo aos zoológicos e observando crocodilo ter com meu pai sempre que eu decidi escolher o ornitorrinco como meu tópico. Então chegou a hora do meu grande discurso e eu estou em frente à classe todo empolgado e sem falar sobre ornitorrincos com o coração na manga. Eu estava sacudindo os fatos com tanta paixão que você pensaria que eu estava dando um maldito discurso de Gettysburg sobre os fatos de ornitorrincos. Estou falando como se ornitorrincos fossem mamíferos que põem ovos. Eles não têm estômago e alguns são venenosos e yada yada yada. É quando o professor me para e diz que estou errado. Os ornitorrincos não são nada venenosos. Ela disse que eu inventei e me repreendeu um pouco na frente de todos. Eu era uma criança. Então fiquei com o coração partido. A velha bruxa até me deu uma nota ruim. Fui para casa derrotado e inseguro de mim mesmo até que vi uma reprise do show de animais que eu havia assistido e que me tranquilizou. Os ornitorrincos machos têm esporas venenosas em suas patas traseiras. Coma coco, senhora. O Itaquê.